Olá, eu sou Eduardo Licker de volta com o Licker Retro. Hoje vamos continuar com a série de vídeos sobre a Copa do Mundo. Já em clima de Copa do Mundo, já que esse ano teremos o Mundial no Catar. Então vamos agora falar sobre a conquista de 1962 da seleção brasileira, o bicampeonato mundial. E assim como no vídeo anterior, vamos começar mostrando o box do DVD da conquista de 1962. Que assim como eu disse da de 58, jogo na íntegra, em preto e branco, né, conforme era na época, não tinha a cor. Até recentemente a gente só tinha para esses jogos inserido a narração de rádio, e recentemente o Sport TV retransmitiu esses jogos com qualidade HD, inserindo uma narração atual em português, o que ajudou para muita gente que curte e que gosta de jogos antigos, e dessa vez inserido com essa nova narração. Ficou perfeito para quem gosta de colecionar e para quem curte futebol antigo. Então este é o bicampeonato mundial de 1962 no Chile. Então vamos começar assim como eu disse no vídeo de 58, mostrando a revista que conta a história do Estadão, da ON Editora, da Copa do Mundo de 1962, está aqui. Vamos começar falando sobre a conquista, exatamente falando como começou. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os grupos da Copa, como a gente falou no vídeo anterior. Nessa Copa do Mundo, o grupo 1 teve Colômbia, Uruguai, União Soviética e Iugoslávia. O grupo 2 teve Chile, Suíça, Alemanha Ocidental e Itália. O grupo 3, Brasil, México, Tchecoslováquia e Espanha. E o grupo 4, Argentina, Bulgária, Hungria e Inglaterra. O primeiro jogo do Brasil foi contra o México. O Brasil venceu por 2-0 com gols de Zagallo e Pelé. O único gol de Pelé nessa Copa, já que a gente sabe que depois Pelé se contundiu e não jogou mais o Mundial. O Brasil jogou com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Contra a Tchecoslováquia foi 0-0. O Brasil jogou com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Depois veio a Espanha. O Brasil venceu a Espanha por 2-0 com 2 gols de Amarildo, que foi o substituto de Pelé, que se machucou no 0-0 contra a Tchecoslováquia. O Brasil jogou com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo e Nilton Santos. Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. Depois veio a Inglaterra. Dessa vez o Brasil vence a Inglaterra por 3-1. Com gols de Garrincha duas vezes e Vavá. O Brasil jogou com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo e Nilton Santos. Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. Depois veio o Chile. O Brasil venceu o Chile por 4-2. Desta vez Garrincha fez 2 vezes e Vavá 2 vezes. O Brasil jogou com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. E veio a grande final, dessa vez contra a Tchecoslováquia. Adversário este que o Brasil empatou na primeira fase em 0-0 e perdeu o Pelé contundido. Mas dessa vez o Brasil não quis saber de dar moleza para o azar, atropelou o adversário e foi bicampeão mundial. Os gols do Brasil foram de Amarildo, Zito e Vavá. O Brasil jogou com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. Com isso o Brasil vence o bicampeonato mundial, tirando um pouco
daquela história de ser vira-lata, de não vencer o Mundial, porque havia perdido a final de 50 em casa no Maracanã. O Brasil desbancou isso, venceu 2 mundiais seguidos fora de casa e se tornou bicampeão mundial. Agora vamos falar sobre os jogadores. Praticamente os mesmos jogadores de 58, tendo algumas alterações. E vamos falar agora sobre os heróis de 58. Começando com o goleiro Gilmar, que jogou no Jabaquara, no Corinthians e no Santos. Está aqui o Gilmar, o goleiro de 62. Gilmar, que já nos deixou. Depois veio o Djalma Santos, o lateral direito, que jogou na Portuguesa de Desportos, no Palmeiras e no Atlético Paranaense. Está aqui o Djalma Santos. Esse que também já nos deixou. Mauro, que foi o zagueiro, que assumiu o lugar de Bellini como capitão da equipe, levantou a taça. Jogou no São Paulo, no Santos e no Toluca do México. Tá aqui o Mauro. Também já nos deixou. E temos Zósimo, quarto zagueiro Zósimo, que jogou no São Cristóvão, no Bangu, no Flamengo, na Desportivo de Guaratinguetá e no Sport Boys do Peru. Aqui ele, também já nos deixou. E a enciclopédia viva do futebol, Newton Santos, o lateral esquerdo que jogou no Botafogo, bicampeão mundial, Newton Santos, fazia parte do grupo que foi vice-campeão em 50 no Maracanã, e depois ganhou as duas em 58 e 62. Newton Santos também já nos deixou. E leva um estádio em seu nome, que é o Engenhão, estádio do Botafogo. Depois temos Zito. Zito jogou no Taubaté e no Santos. O volante Zito. Está aqui Zito, que também já nos deixou. Didi, o mestre da folha seca, que jogou no Americano, no Lençoense, no Madureira, no Fluminense, Botafogo, Real Madrid da Espanha e no São Paulo. O mestre Didi está aqui, venceu esse Mundial, já nos deixou também. O criador da jogada folha seca. E o mestre das pernas tortas, Garrincha. Garrincha, que jogou no Botafogo, Corinthians, Atlético Júnior de São Paulo, na Colômbia, no Atlético Júnior da Colômbia, no Flamengo e no Olaria. Tá aqui, Garrincha, o gêmeo das pernas tortas, que também tem um estádio em seu nome em Brasília. O mestre Garrincha. Temos Vavá, o centroavante, que jogou no Sport Recife, no Vasco, no Atlético de Madrid da Espanha, no Palmeiras, no América do Rio, no San Diego dos Estados Unidos e na Portuguesa de Desportos. Vavá, que também já nos deixou. Aqui. Em seguida temos Amarildo, que foi o substituto de Pelé nessa Copa, teve um grande destaque, decidiu jogos como, por exemplo, contra a Espanha, no 2-1, se destacou nessa Copa por ter substituído o Rei, foi bem e acabou campeão. O Amarildo jogou no Coitagás, no Flamengo, no Botafogo, no Milan da Itália, na Fiorentina da Itália, na Roma da Itália e no Vasco. Está aqui o Amarildo. Continua conosco até hoje. Com certeza vai torcer para que o Hexa venha no Catar. Está aqui o Amarildo. E junto com eles temos o ponta esquerda Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo, que disputou a sua última Copa do Mundo como jogador, que jogou no América do Rio, no Flamengo e no Botafogo. Está aqui o Zagallo, que, como eu já disse no vídeo anterior, tem toda uma história ligada à amarelinha. Campeão, o único tetracampeão mundial, tanto como jogador, técnico e coordenador técnico. Está aqui o Zagallo, que recentemente completou aniversário. Está aqui, e que com certeza vai torcer para a amarelinha esse ano
para a gente levar o Hexa. Temos Castilho, goleiro. Castilho jogou no Fluminense, também fazia parte da Copa anterior, já nos deixou o Castilho. Tinha um apelido de leiteria no Fluminense, Castilho. Temos Jair Marinho, lateral direito, que jogou no Fluminense, na Portuguesa de Desportos e no Corinthians. Jair Marinho, que já nos deixou. Depois temos Bellini, zagueiro central, que jogou no Itapirense de São Paulo, na Esportiva Januanense, no Vasco da Gama, no São Paulo e no Atlético Paranaense. Bellini, que foi o capitão da seleção na Copa anterior, perdeu o status de titular, mas fez parte também da campanha de 62. Bellini, que, como eu disse, tem uma estátua em frente ao Maracanã, a estátua do Bellini, em sua homenagem. Está aqui o jogador que infelizmente também já nos deixou. Depois temos Jurandir, quarto zagueiro, que jogou no Marília, no Corinthians, no São Paulo, no Comercial de Campo Grande e no Amparo. Está aqui Jurandir, que também já nos deixou. E temos Altair, lateral esquerdo, que jogou no Fluminense. Fez parte também desse grupo de 62, não estava no de 58, também já nos deixou. Temos Zequinha, volante, que jogou no Alto Esporte, no Santa Cruz, no Palmeiras, no Atlético Paranaense e no Náutico. Aqui. Zequinha, que também já nos deixou. Agora temos Mengalvio, meio armador. Jogou no Aimoré e no Santos. Mengalvio. Aqui, grande Mengalvio. Jair da Costa, ponta direita. Jogou na Portuguesa de Desportos, na Internazionale de Milão da Itália e na Roma da Itália, e no próprio Santos. Aqui ele, continua conosco até hoje. Aqui o Jair. Coutinho, centroavante, que jogou no Santos, no Vitória da Bahia, na Portuguesa de Desportos, no Atlas do México, no Bangu e no Saad. Aqui o Coutinho, que depois se tornou técnico. Já nos deixou também. Coutinho. E temos o Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E como eu disse, não teve tanto destaque nessa Copa porque se contundiu, mas fez parte do grupo, jogou os primeiros jogos, o rei do futebol. A gente sabe que jogou no Santos e no Cosmo dos Estados Unidos. Está aqui o Pelé. E Pepe, ponta esquerda. Pepe jogou no Santos, fez toda a carreira no Santos. É outro que continua conosco até hoje, o Pepe. Está aqui ele. E o técnico Aimoré, o técnico que nos levou à conquista do bicampeonato mundial de 1962, que também já nos deixou. Agora, como eu fiz no vídeo anterior, eu vou falar sobre os jogadores e a delegação do Brasil nessa Copa. Que os jogadores foram os goleiros Gilmar e Castilho, os zagueiros Djalma Santos, Mauro, Zósimo, Nilton Santos, Jair Marinho, Bellini, Jurandir e Altair. Os meias Zito, Didi, Zequinha e Mengalvio. E os atacantes Garrincha, Vavá, Pelé, Pepe, Zagallo, Coutinho, Jair da Costa e Amarildo. A delegação tinha o chefe Paulo Machado de Carvalho, o secretário Adolfo Marques Júnior, tesoureiro Ronaldo Vaz Moreira, administrador Mozart de Giorgio, supervisor técnico Carlos Nascimento, o técnico Aimoré Moreira, o preparador físico Paulo Amaral, o observador técnico Ernesto dos Santos,
o médico Wilton Gosling, o psicólogo Ataíde Ribeiro, o dentista Mário Trigo, o massagista Mário Américo e o roupeiro Francisco de Assis. Essa foi a delegação brasileira na Copa de 1962, onde o Brasil ganhou o bicampeonato mundial. Aqui a história do bicampeonato mundial de 1962. E agora eu vou mostrar, assim como eu fiz com 58, o pôster do lance homenageando os campeões de 1962. Que assim, coincidentemente, né, mesmo com a troca de alguns jogadores, os remanescentes de 58 e de 62 são 5 atletas. Mesmo os repetidos de 58 ou as trocas de 62, são 5 que ainda estão entre nós. Tá aqui o pôster do Brasil, bicampeão mundial de 1962. Aqui a equipe pousada que jogou a partida final. Então é isso, vamos torcer para que o Hexa venha, continuar mostrando para vocês a história do futebol, da nossa seleção e também de alguns clubes. E como eu disse no vídeo anterior, faz parte da memória que não pode ser apagada, já que essa foi a segunda estrelinha no uniforme da seleção, que hoje nós sabemos que tem 5, somos pentacampeões em busca do Hexa, e que faz parte porque a história não se apaga. Os torcedores de hoje têm que saber que lá no início teve todo um início dessa campanha, de tudo isso, e procurar conhecer a história do seu clube, a história da sua seleção, para se dizer um verdadeiro torcedor e poder saber como começou toda essa trajetória. Do mesmo jeito que futuramente vão pesquisar se formos campeões recentemente, temos que pesquisar para saber o passado e como tudo começou. Então, se você gostou, você deixa aí seu like, avisa as lembranças que você tem desses mundiais, se você está confiante no Hexa lá no Catar, se você acredita. Se você gostou, você deixa seu like, se inscreva no canal aí, ativa seu sininho. Continua seguindo a gente, deixa seu like lá, mas não esquece, coloca lá para seguir, segue a gente, tem sempre uma novidade, um assunto diferente. Como eu disse, agora a gente está em clima de Copa do Mundo, estamos falando sobre os mundiais do Brasil, vamos falar sobre outras competições que o Brasil participou, foi campeão, vou estar mostrando, como eu disse, os boxes dos DVD também, que faz parte das minhas coleções, tem muito futebol também em DVD, desenhos, várias coisas. Então fica com a gente, não perca e continue com a gente. Valeu, obrigado.